Olá, meu nome é Makoto e vou falar um pouco para vocês sobre as diferenças do Draft 3 Inside Out para o Draft 3 Outside In. Então, Inside Out, o termo em inglês significa de dentro para fora. Então, na verdade, a gente vai entrar por dentro do recesso, que é o caminho natural do seio, para sair para o exterior desse seio frontal, geralmente pelo assoalho. Enquanto que no Outside In é o contrário, é de fora para dentro. Eu vou de fora do recesso para dentro do seio. De fora pelo assoalho, aí eu caio no seio, aí do seio eu vou para o recesso. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso daqui, ó, no inside out. Eu entro no recesso, como se fosse fazer uma sinusotomia frontal tradicional, e aí, ao entrar no seio, aí eu vou sair do seio pelo seu assoalho. Enquanto que no outside in é o contrário, eu vou entrar pelo assoalho, né, por fora então do recesso, e aí eu entro no seio e saio do seio por dentro do recesso. Então a gente vai fazer aqui um passo a passo das duas técnicas. Então do inside out, basicamente, nós vamos desbloquear o recesso do frontal, drilar o frontal beak, aí drilar o assoalho do seio e o septo interfrontal, abrir uma janela septal e, se necessário, a gente identifica também a primeira fibra olfatória. Então vamos lá. Primeiro aqui fazendo o desbloqueio do recesso do frontal. Então esse é um paciente com polipose nasosinusal e amartoma associado. Então aqui a gente está fazendo a esqueletização do seio etimoidal, né, do teto etimoidal, removendo os pólipos e os amartomas também, e fazendo a identificação da base de crânio, né, na esqueletização. E aí, quando você faz a técnica retrógrada, você esqueletizando a base de crânio, você consegue achar aqui o recesso do frontal. Então isso seria uma sinusotomia frontal DRAF 2A tradicional. Qual que é a importância disso? Que com isso daqui eu consigo identificar onde está a base de crânio, que é essa linha em amarelo. Então eu consigo identificar direitinho a base de crânio, lembrar que na parte medial ela é mais anterior, né? Enquanto que na parte lateral ela é mais posterior. Então qual a importância disso? Porque sabendo onde está essa base de crânio, eu posso fazer minhas dissecções anterior à base de crânio, porque aí eu estou sossegado, eu estou seguro. O que eu não posso é passar dessa linha da base de crânio. Então, quando eu vou fazer a drilagem aqui do frontal beak, eu tenho que ter identificado a base de crânio pelo recesso do frontal. Então, isso a gente já fez então, no vídeo anterior. Aqui é a base de crânio, aqui é o recesso do frontal, tudo isso é base de crânio, aqui é a concha média. Então, é dessa região para anterior que é o que eu posso fazer a drilagem. E aí, então, do recesso para anterior, eu vou fazer uma drilagem em toda essa região. Eu vou até medial, aqui na região do septo nasal, e vou lateral até a lâmina papirácea. Então a gente tem que fazer essa dissecção bem ampla. Lateral a gente chega até o periósteo mesmo aí do osso nasal, por exemplo. Então a gente faz a drilagem toda nessa região superior. Reparem que eu estou sempre anterior ao recesso do frontal, então estou numa área segura. Aqui já identificando aqui, ó, o recesso do frontal, seio frontal com a mucosa um pouco hiperplasiada. Então aqui a gente está fazendo aquela drilagem então nesse formato, como se fosse uma meia ferradura, vamos dizer assim. Essa é a região que a gente pode drilar bem. Lembrar que a gente tem que vir para anterior e para medial, né, para fugir da base de crânio aqui mais central. Muito bem, aqui então aqui eu estou com o recesso do frontal, aqui já vou chegar no assoalho do seio frontal, então aqui está a base de crânio, recesso do frontal, ó. Essa trave aqui é o resto do frontal beak, aqui é o seio frontal e aqui é o recesso. Então eu vou ter que tirar isso, esse segundo passo, é remover o frontal beak para que a gente possa comunicar toda essa região aqui, desde o assoalho central do seio frontal até o recesso do frontal. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Aqui é o recesso do frontal, onde estou com o aspirador, ó. Esse é o recesso, e aqui dá para ver o assoalho mexendo, aqui é o assoalho do seio frontal. Então a gente vai ter que comunicar essas duas regiões, tirando o frontal beak. Então a gente vai fazer a drilagem aqui do frontal beak. Esse drill a gente tem que ir bem posterior até chegar na perdão, bem lateral até chegar na papirácea. Então aqui ó, o seio já está bem desbloqueado. Isso daqui basicamente é o DRAF 2B, né? Esse é o segundo passo aí, fui do DRAF 2A para o DRAF 2B. Muito bem, então aí aqui a gente está já abrindo todo o seio. E do DRAF 2B a gente pode ir então para um DRAF 2B expandido, que é quando a gente abre aqui o septo intersinusal e depois a gente vai abrir a janela septal também. Tá, aqui ó, eu já estou com estruturas ó, do outro lado do seio frontal da direita. Ó. Tá vendo como o tecido é polipóide aqui, né? Então aqui o seio já está, aquela ferradura está sendo formada, meia ferradura pelo menos, né? Então aqui é a base de crânio, o recesso estava nessa região, ó. Aqui era o recesso do frontal. E aí a gente conseguiu tirar todo o frontal beak, todo o assoalho do seio frontal para fazer um 2B até aqui.
Aí o próximo passo é fazer o 2B do outro lado também e abrir a janela septal para a gente ter um espaço maior de drenagem. Então aqui ó, já estou com 2B aberto do lado direito também, ó, todos os frontais comunicados, e aí a gente tem que diminuir ou rebaixar aqui o septo nasal para que a gente tenha uma janela septal apropriada. Agora eu estou pelo lado esquerdo, removendo aqui fragmentos do septo nessa região posterior e superior. Aqui já está chegando perto da base de crânio, então você tem que ir com mais cuidado. Use pinças cortantes ou microdebridador, se estiver disponível, né? Com isso, estou vendo o recesso de um lado, o recesso do outro, o seio frontal, está tudo abertinho. Então, agora, só para você entender, ó, eu tenho que fazer uma janela suficiente para conseguir ver o seio maxilar do outro lado. Então, aqui eu estou pela direita, vendo o seio maxilar da esquerda. Estamos removendo mais um pouquinho ainda do septo para fazer a janela septal bem ampla. E aí a imagem final, ó, seio esfenoidal aqui, base de crânio, aqui é o recesso do frontal, indo para o seio frontal dos dois lados. Aí para o outro lado também é o maxilar, esfenoidal aqui embaixo, base de crânio, subindo pelo recesso do frontal e vejo o seio frontal dos dois lados. Então, com isso, a gente fez um draft 3 clássico, que é o inside out, que você faz um draft 2A, depois faz um draft 2B dos dois lados, aí comunica esses dois drafts 2B com a ressecção do septo intersinusal, né, o interfrontal, e do septo nasal. Muito bem. E o outside-in, como que funciona então? Eu tentei fazer um esquema mais didático para vocês entenderem que o draft 2, o draft 3 outside-in é exatamente o contrário do draft 3 inside-out. Então, se aqui eu fui de desbloquear o recesso até chegar na fibra olfatória, agora eu vou do contrário, eu vou de identificar a fibra olfatória, aí no final só que eu vou desbloquear o recesso do frontal. Então, essa aqui é a diferença de um para outra. Então vamos lá. Primeiro, para identificar a primeira fibra olfatória, eu preciso fazer uma incisão em U invertido para a gente poder descolar a mucosa aqui de cima. A gente descola a mucosa lateral e lá no teto, que com isso eu vou conseguir identificar a primeira fibra olfatória. Isso daqui é basicamente na região da axila da concha média. Então aqui estou dissecando o teto do nariz, até que quando a gente faz a dissecção direitinho, a gente acaba achando aí a primeira fibra olfatória. Aqui, aqui essa primeira parte não é a fibra ainda, a gente primeiro vê um vaso que a gente pode dissecar, como se fosse um ligamento, e logo depois dessa fissurinha aqui a gente consegue encontrar a primeira fibra olfatória, tá bem aqui. Muito bem, bem identificadinho. E aí, depois de fazer essa identificação da primeira fibra olfatória, a gente abre a janela septal. Então, aqui estou pelo lado esquerdo, a gente já tinha feito aquela incisão em um invertido, né? Por isso que já está dissecado. A gente vai abrir então essa janela septal. E você vai fazer, obviamente, essa dissecção aí do invertido dos dois lados, para achar a fibra olfatória dos dois lados. Então, estou abrindo aqui a janela septal, fazendo a ressecção com o microdebridador, mas pode ser feita com outras pinças frias, drilando a parte mais superior do septo nasal, para que a gente chegue bem no teto do nariz. Aí eu consigo ver a primeira fibra olfatória da esquerda e a primeira fibra olfatória da direita. Então essa aqui é a ideia. E aí pode ser com o microdebridador, a gente retira o excesso de mucosa desse retalhinho invertido que você fez. Tá? Então aí a gente consegue achar a primeira fibra dos dois lados junto com a janela septal. Feito isso, a gente vai drilar essa região central aqui, que vai chegar exatamente no assoalho do seio frontal e, consequentemente, também no septo interfrontal. Então a gente vai bem pelo meio aqui, ó. É uma região segura, né? Tá na frente da fibra olfatória, então você não vai cair na base de crânio, então você está bem seguro quanto a isso. O perigo aqui é que você tem que chegar bem no periósteo aqui do osso nasal, tudo, então você tem que até ficar tomando cuidado mesmo para onde está indo a broca para anterior. O perigo nem é posterior aqui, o perigo é mais anterior. Então a gente vai fazendo um brocamento, ó, como se fosse uma ferradura também, até que você ache aqui ó, a mucosa do assoalho do seio frontal, bem aqui no meio. Então é bem seguro e é relativamente rápido para chegar nesse ponto aqui. Então, fazendo a dissecção, a gente já achou o seio frontal. Esse é o seio frontal da esquerda e aqui está o septo interfrontal, ó, que a gente está drilando agora para conseguir chegar no seio frontal da direita. Agora sim, ó, conseguimos encontrar esse seio frontal da direita, era o mais
problemático, ele está com bastante secreção retida. Então, ó, com isso, ó, fazendo o brocamento aqui pelo meio, eu consigo atingir o assoalho, né, abrir o assoalho do seio frontal e, inclusive, abrir o septo interfrontal. Aí depois eu tenho que fazer essa dissecção para os lados para chegar no frontal beak e aí finalmente desbloquear o recesso do frontal. Então tem que começar a drilar para cá e para cá, que são as regiões que a gente vai ter o frontal beak e o recesso do frontal. Então a gente vai drilando aqui por essa área, fazendo aqui com o microderilador, estou tirando o resto da concha média para a gente indo para a parte superior para conseguir desbloquear, ó, todo o recesso do frontal. Então aqui está o seio frontal da esquerda, isso daqui é o frontal beak e a gente tem que ir desbastando aqui até chegar no recesso do frontal. Eu vou bem lateral aqui, né? Aqui ó, também está sangrando um pouquinho que já está no periósteo. Aqui para baixo vai estar a papirácea, né, com a órbita, então aqui está o seio frontal da esquerda. E aí a gente vai drilando aqui, ó, vamos fazendo essa drilagem. Ainda está um restinho de frontal beak aqui que a gente tem que remover tudo até chegar no recesso do frontal. Do outro lado já até atingimos o recesso. Aqui ó, tá bem bonitinho, só falta do lado esquerdo aqui atingir o recesso todo. Muito bom. Então vocês perceberam que é o contrário. No Inside Out eu começo por aqui e vou para cá. Aqui foi o contrário. Eu comecei pelo meio, daí eu fui para as laterais. E agora no finalzinho, ó, os dois recessos desbloqueados, tudo bonitinho. Ó, recesso desbloqueado de um lado, desbloqueado do outro lado. Então a gente consegue fazer essa abertura bem ampla aí dos dois seios. Muito bom. Então vocês viram que se a gente esquematizar bem, um é um contrário do outro. Um a gente começa pelo recesso para depois ir para o assoalho, e o outro a gente começa pelo assoalho para depois chegar no recesso. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esses são os meus contatos. Para quem precisar também tirar dúvida depois, podem ficar à vontade. Um abraço aí a todos.